O processo de transição do novo governo federal começou nesta quinta-feira em Brasília com uma série de reuniões. A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, propôs uma emenda à Constituição para ultrapassar o teto de gastos e manter o Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem. A proposta foi apresentada em uma reunião entre o vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, e o relator do orçamento, Marcelo Castro. O senador já havia deixado claro que precisaria de mais 52 bilhões de reais para manter em R$ 600 o valor do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Seguramente o orçamento mais restritivo e que traz mais furo da nossa história. A alternativa encontrada pela equipe de Lula foi uma proposta de emenda constitucional já apelidada de PEC da Transição. Os recursos para a proposta ficariam de fora do teto de gastos. Decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis. Para aprovar uma PEC no Congresso, são necessários os votos de pelo menos 308 deputados e 49 senadores. A preocupação é, primeiro, em não manter o Bolsa Família de R$ 600, para pagá-lo em janeiro, há necessidade de até 15 de dezembro termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária, e não ter interrupção de serviços e obras. O governo também pretende incluir na proposta o aumento real do salário mínimo acima da inflação. Um grande desafio é o tempo, ou seja, nós teremos que já na terça-feira ter as condições da redação dessa emenda constitucional, de ter a definição dos valores e, é claro, a posição também do presidente eleito, o presidente Lula. Depois dos encontros no Congresso Nacional, Geraldo Alckmin veio até o Palácio do Planalto e teve a primeira reunião desde a vitória nas urnas com o atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O representante do presidente Jair Bolsonaro garantiu que vai dar o apoio necessário para o processo de transição do governo. Todo o fluxo de informações também foi conversado, nós vamos encaminhá-las todas para o ministro Ciro Nogueira, para a Casa Civil, e a transição instalada com o objetivo da transparência. A transição também foi tema de uma reunião de Ciro Nogueira e do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Há, evidentemente, uma grande receptividade por parte da equipe do atual governo, que quer fornecer informações, e eu acredito que assim vai correr de maneira muito serena e tranquila. O TCU criou um comitê de acompanhamento da transição que se reuniu também com Geraldo Alckmin. Entre os compromissos desta quinta-feira em Brasília, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. A repórter Natália Fruê está em Brasília e tem mais informações. Oi, Natália, boa noite para você. Como é que foi esse encontro? Oi, Márcia, boa noite para todo mundo. Jair Bolsonaro resolveu vir aqui para o Palácio do Planalto no início da tarde, especialmente para encontrar com o Geraldo Alckmin. O vice-presidente eleito que coordena a transição já estava indo embora aqui do Planalto quando o chefe de gabinete de Bolsonaro pediu que ele voltasse para encontrar com o presidente da República. A conversa durou pouco mais de 5 minutos. Mais cedo, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, já havia parabenizado Alckmin pelo resultado das eleições. O presidente Jair Bolsonaro ficou aqui no Planalto por cerca de 30 minutos e depois voltou para a residência oficial, o Palácio da Alvorada. Alckmin conversou com jornalistas sobre esse encontro. Vamos ver. Foi positivo. O presidente convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete, e reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro general Ramos da disposição do governo federal
de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição pautada pelo interesse público. Ele parabenizou pela vitória? O presidente fala depois o teor da conversa, mas foi, em resumo, reiterar os compromissos em relação à transição. Quem se manifestou hoje sobre os desafios econômicos do próximo governo foi o ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Meirelles, que apoiou a candidatura de Lula e não está aqui em Brasília para a transição, defendeu que o próximo governo baixe os juros e que para isso é preciso ter uma política econômica com responsabilidade fiscal e direcionamento claro. Assim é possível valorizar o real e conter a inflação. A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estuda apresentar uma PEC, uma proposta de emenda da Constituição para manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 a partir do ano que vem. E o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o coordenador da transição e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. O atual presidente e o coordenador de governo de transição conversaram no gabinete da Presidência da República. Segundo Geraldo Alckmin, a conversa foi positiva. O mandatário se deslocou do Palácio da Alvorada, onde reside, para o Planalto apenas para esse encontro. Geraldo Alckmin estava no local para reuniões com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O presidente convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete e reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro General Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição pautada pelo interesse público. Mais cedo, o coordenador da transição tinha ido ao Congresso. Ao lado de diversas lideranças do Partido dos Trabalhadores, o ex-governador de São Paulo se reuniu com o relator-geral do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. A equipe de Lula tenta mudar a previsão orçamentária de 2023. O objetivo é garantir que as promessas feitas durante a campanha saiam do papel já a partir de janeiro. O petista considera que tem dois grandes compromissos com o eleitor: a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 e o reajuste do salário mínimo acima da inflação. O grupo que comanda a transição também tenta garantir verba para o programa Farmácia Popular. O problema é que nada disso está no projeto do orçamento de 2023. Eu tenho que levar essas demandas para discutir com a Comissão de Orçamento, com os líderes partidários. Aí, quando a gente formular um consenso, nós voltamos então de novo a negociar com os novos representantes do novo executivo. Para conseguir viabilizar essas políticas públicas, a equipe de transição do novo governo negocia uma proposta de emenda à Constituição que tire esses investimentos do teto de gastos, que limita o crescimento das despesas federais à inflação do ano anterior. A PEC da transição precisaria ser aprovada no Senado e na Câmara, em 2 turnos, antes do recesso parlamentar. Nós teremos que já na terça-feira ter as condições da redação dessa emenda constitucional, de ter a definição dos valores e, é claro, a posição também do presidente eleito, o presidente Lula. Tudo tem que ser muito rápido, porque tem que se ainda ter uma série de procedimentos